Boa tarde, Peterson. Boa tarde, professor. Tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho aí, daí, para ver se chega mais alguém, mais uns 3 minutinhos. Senão a gente já começa a fazer a apresentação e conversar com vocês, tá bom? Ok. Enquanto isso, como é que tá a pós? Tá tranquila, tá fácil não fácil, Tá. mas tá tranquilo para levar assim, não tá Uhum. tão difícil, né? Ah, tá. E a disciplina de ensino médio também tá tranquila? Sim, foi tranquilo. Atualmente eu não estou trabalhando com ensino médio, mas no estado Uhum. está tendo bastante debate em volta dessa proposta do novo ensino médio, né? Então, Aham. a gente está conseguindo realizar tudo aí. Ah, então tá. Boa tarde, Túlio, tudo bem? Boa tarde, professor. Graças a Deus, mais uma matéria com o senhor. Opa, vocês não merecem tanto, né? Quando vocês eram pequenininhos, a mãe pedia para ajudar em casa e vocês reclamavam, né, para receber esse castigo. Professor, mas eu continuo de pequenininho de altura, não tem não, professor, mas ainda falta um ano e meio para fazer 50 ainda, professor. É. E tá levando, tava conversando com o Peterson, tá levando bem a pós, tá tranquilo fazer? Tá muito trabalhosa. Então, professor, é muita matéria, né? Muitas vezes são muitos vídeos, e aí a gente não consegue, meio que acelera conseguir trabalhar, estudar e fixar, É, isso é né? puxado mesmo. Aí muitas vezes você faz mais atividade e para poder cumprir, né? E aí, Aham, o ilegal é aquele negócio, quem mandou? Se eu tivesse nascido rico, talvez era mais fácil eu não ir trabalhar, não fazer outras coisas, poderia ficar por conta, né? Mas eu sei acho que bem. eu acho legal que você está sempre aprendendo, né? E a opinião Aham. dos outros fortalece demais a gente no trabalho. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Nada que eu faria seria diferente. Que bom. Mas então tá bom, estão dando conta, é isso que é importante. E sem desafio a gente não muda, né? Sem desafio a gente não muda na nossa vida. Mais um minutinho, qualquer coisa daí a gente já começa. O senhor trabalha com ensino médio, professor? Sim, apesar de estar na universidade, ainda estou na educação básica. Eu sou professor de ensino fundamental e médio. Hoje eu atuo mais com educação de jovens e adultos, Uhum. né? Mas até trabalho direto e tem mais 9 anos para me aposentar ainda no estado. Então eu trabalho com os alunos na educação básica e tanto no ensino fundamental como no médio, né? Só que a modalidade hoje é um pouquinho mais, não sei se é mais tranquila ou menos tranquila, porque na educação de jovens e adultos a gente também está passando por uma grande transformação, né? Mas estou na aula, estou ativo como diz o povo, no chão da fábrica, no chão da escola. E tem até tá tendo um curso no estado para o EJA funcionar à distância, pelo menos algumas horas, os alunos fazerem à distância, né? Tem. Na verdade, a proposta já está acontecendo, né? Inclusive no CBJA, que é o Centro de Educação Básica de Jovens e Adultos que eu trabalho, a gente tem 2 turmas funcionando de EAD, mas com alguns problemas aí, né? Que é um sistema
híbrido, né? Então, os alunos têm as aulas, os conteúdos no EAD, mas no ensino fundamental, uma vez por semana, eles devem ir lá até o CBEJ. E o ensino médio também tem o sistema à distância, mas 2 vezes por semana eles têm aula, né, com os professores das disciplinas que eles estão cursando para esclarecer alguma dúvida, né, ajudar os alunos. Mas a gente está tendo um índice grande de evasão, por incrível que pareça. Professor, eu, na verdade, nem trabalhava lá, mas estava lá no lugar que eu trabalhava, e eu acho, os meninos tanto, que eu sempre comento, os meninos tanto depois pós-Covid, e mesmo a educação agora, essa híbrida ou essa totalmente à distância, só me desculpa, professor, mas eu tenho uma barreira de entendimento disso como, olha, e eu estou fazendo um curso à distância, hein? Não, mas eu concordo com você. Na verdade, assim, a minha concepção deve ser mais ou menos a mesma que a sua. Curso de pós-graduação, eu não vejo problema ser à distância. Curso de graduação, em algumas áreas, né, principalmente a nossa que tem a atividade prática, acho um pouquinho mais complicado. Educação física, professor, a minha área já é mais específica, né? Eu estudo Uhum. educação física por conta que eu já dou treino, né? A minha experiência é uma área mais específica. E aí eu fui aprender também a dar aula em escola, né? Eu fiz licenciatura Uhum. também. Eu tenho mais facilidades em outras matérias que eu fico brincando, mas eu amo criança, então a gente sempre brincar para mim, eu acho que é o sentido de tudo. Uhum. É brincar para ensinar, né? Mas o que eu vejo, o que eu estou vendo, o sistema hoje é que os meninos não estão querendo nada fazer, é só videogame. Eu sei que a gente tem que aplicar isso, sei que tem que fazer isso, tudo é Uhum. celular. Para que eu vou estudar se o celular da resposta? É, Essas coisas aqui ainda estou cada vez mais relutante, porque os meninos não estão melhorando. Eles têm é, as respostas, acho que não precisa estudar. é, eu penso que, na verdade, a questão primeira é que a educação à distância, ela, apesar, né, do pessoal achar que ela é mais fácil, ela é muito mais complicada, precisa de muito mais comprometimento e responsabilidade, né? Porque você tem datas, tem prazos, tem praticamente 95% do desenvolvimento da disciplina depende do aluno, né? Enquanto que no presencial a gente pode dizer assim que 60% depende do aluno, porque o professor está ali para esclarecer uma dúvida, uma situação que surge no momento, né? E quando a gente está na aula com os alunos ali no frente a frente com eles, né? A gente percebe até no olhar quando eles não estão entendendo o que a gente está fazendo e a gente consegue retomar o conteúdo e o ensinamento. E essas nossas crianças hoje estão com muito pouco comprometimento, né? Então tá bem difícil. Concordo com você. E essa proposta do ensino médio aí, professor, com esses itinerários e tal, né, tá nacionalmente, tá uma discussão, né, em relação a isso, e nas escolas também, tá, o pessoal está bem ainda pisando em ovos com essa proposta, Isso. né? Talvez porque por uma falta de compreensão também e a gente não tem muita noção. A gente vai falar disso hoje sobre esses itinerários, né? Que a gente tem uma percepção e, apesar de tudo, né, infelizmente, não se faz uma capacitação e depois coloca a proposta em ação, né? O que vai acontecendo é tudo ao mesmo tempo. E a capacitação não consegue, né, responder às dúvidas que os professores têm. Então, a gente passa por um momento bem, bem difícil. Apesar que o governo do Lula tá retomando algumas coisas, né, e foi mandado um projeto novo para a revisão da proposta do ensino médio.
né? Essa semana, inclusive, foi mandado um projeto de lei para mudar de novo o ensino médio, para voltar numa proposta anterior, né, no meio termo do que estava sendo proposto com esses itinerários. E é complicado, né, itinerário de aprendizagem aí, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer, né? Você tem o sonho de aluno de ser desta ou daquela profissão, mas você sabe que a vida não caminha muito, né? Em cima do que da nossa expectativa. Então é bem complicadinho, tá? Bom, mas vamos parar de conversar, né? Porque pelo jeito são só vocês dois os heróis da resistência. Vou abrir a apresentação e daí a gente vai conversando. Qualquer dúvida, gente, vocês fiquem à vontade para me chamar, né? Porque a gente continua com aquele problema básico, né? Que é eu não consigo ver vocês quando eu faço a apresentação, tá? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem para que eu possa esclarecer alguma coisa que ficou em aberto, tá bom? Lembrando, assim, que dessa atividade hoje, eu vou pedir para vocês que vocês façam um apanhado do que vocês acharem mais interessante e produzam um pequeno texto aí para anexar lá como forma de avaliação, tá? Então, vou abrir a apresentação para a gente começar, tá? Só me digam aí se a apresentação está entrando para vocês. Sim. Sim, professor. Já apareceu aí na tela? Sim, professor. Então tá. Bom, então a gente vai falar sobre educação física no ensino médio, né? E essa relação dessa educação física com a Base Nacional Comum Curricular, tá? O que a gente chama a atenção? Que o ensino médio é a etapa final da educação básica, né? Nós temos aí nas modalidades de ensino médio e o ensino médio técnico, né? Que possibilita a capacitação e a formação profissional para os alunos que buscam esse conhecimento, né? De modo geral, o ensino médio ele é o gargalo da educação, por conta que vai encerrando o processo de formação formal dos nossos alunos, né, das pessoas, de todo cidadão, para a educação básica e propiciando o conhecimento que deve dar suporte para a formação no ensino superior dos alunos. E daí, dessa forma, é interessante que a gente identifique, né, por que o ensino médio é esse gargalo, né? Geralmente é porque o desempenho dos alunos sempre está aquém do que é proposto e do que é verificado, por exemplo, nas provas do Enem e nos exames nacionais de avaliação. E a gente vê muitas reportagens, né? A gente vê muitas críticas, porque o Brasil, apesar de ter todo um desenvolvimento e um investimento em educação, quando passa por esses testes de avaliação internacional, sempre o rendimento é inferior a outros países, né? E a gente tem que tentar entender por que isso acontece, né? Então, uma base dessa defasagem de conhecimento vem da própria formação dos alunos no ensino fundamental, né? Então, a gente sabe aí que, apesar de a gente ter parâmetros curriculares, apesar de a gente ter a BNCC indicando o que você deve ensinar e o que os alunos devem aprender, existem muitas variações em relação ao que o professor ensina, né, e ao que é pedido para os alunos poderem ter a formação e serem aprovados no ensino médio, no ensino fundamental. Então, essa defasagem ou dessa deficiência
na organização curricular também é um elemento que fortalece esse gargalo da educação no ensino médio, né? Uma outra discussão que a gente vê bastante apresentada aí, a gente até conversou bem em passant agora no comecinho da nossa da nossa tarde de conversa, é a questão do excesso de componente curricular, né? Existem várias discussões, projetos de lei, e as pessoas, e o governo, de modo geral, o MEC, ou outras instituições, vivem dizendo assim, é preciso que o aluno tenha conhecimento sobre educação financeira, ensino de informática, projeto de vida, várias outras coisas que devem ser colocadas no currículo dos alunos. Esse currículo fica muito pesado e, de repente, as atividades propostas, elas perdem uma relação, dificultam mais a aprendizagem dos nossos alunos, tá? Outro aspecto que é bastante discutido, e a gente tem visto muito isso, é a questão de diferentes abordagens, né, abordagens pedagógicas, que estão muito distante dos nossos alunos, né, e distante do que as pessoas acham que sejam importantes para que esses alunos, né, do ensino médio possam acessar o ensino superior e também o mundo do trabalho. Esses dois elementos aí dificultam bastante, né, e fortalecem esse gargalo, mostrando as dificuldades que trabalhar no ensino médio. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que é um princípio importante quando a gente está trabalhando na educação básica, é garantir a permanência dos nossos alunos, a aprendizagem deles e o sucesso, né? Muitas vezes existe uma preocupação muito grande com a participação dos alunos na escola, a vinda deles, né, a presença deles na escola, porém o que a gente percebe é que com tudo isso se esquece um pouquinho, né, de um aspecto importante de todo o ensino, que é a aprendizagem. Não adianta o aluno só ir para a escola, não faltar, porém ele não se compromete com a aprendizagem, ele não desenvolve as atividades propostas, ele não tem mais um compromisso com estudar e aprender, né? E tudo isso vem por causa do momento em que a gente está vivendo, que é essa grande dinâmica social que a gente está vivendo, né? Hoje a gente percebe que muitos alunos, ou que o mundo, de modo geral, está sofrendo muitas transformações e mudanças, né? Até um tempo atrás a gente nem imaginava, ou até a gente pensava, né, ou se pensou algumas vezes em livros de ficção científica, filmes de ficção científica, que a gente ia ter um contato com uma máquina e o computador ia dar muitas respostas para a gente, né? Então, até basicamente setembro do ano passado, a gente tinha isso como uma perspectiva, mas nada como uma coisa efetiva, de validade, que a gente tivesse um contato, era uma coisa assim bem distante. E hoje a gente já está vendo esses programas de inteligência artificial, onde a gente faz algumas perguntas, pede algumas questões, algumas indicações, e esse programa vai, né, até a internet, faz um apanhado geral das informações e começa a te dar algumas respostas e alguns encaminhamentos. Por aí mudou tudo, né? Porém, a gente percebe ainda que essa mudança ou esse posicionamento aí com esse programa não é dos mais confiáveis, né? É uma inteligência artificial bastante insípida, né? Então você não pode confiar muito nas respostas que ela dá para a gente, né? Até eu tenho feito alguns testes, tenho passeado assim em algumas
em algumas situações, né? E até brincando, esses dias eu fiz assim, eu vou fazer quero que, usando aquele chat GPT, né, pedir para ele elaborar uma prova de 10 questões para alunos do 8º ano do ensino fundamental que falassem sobre alongamento, né? E a inteligência artificial elaborou as questões, né? E eu coloquei lá que eu queria 10 questões objetivas e para cada questão 4 alternativas, sendo que uma só estaria correta. E aí a gente vê que ainda não dá para confiar nesse elemento, justamente porque ele falou assim, tinha uma pergunta que era mais ou menos assim, dentre os 2 tipos de alongamento, ativo e passivo, né? Existem 2 tipos de alongamento, um ativo e o passivo. Ponto. Qual é a melhor hora para você fazer um alongamento passivo? Daí tinha as 4 alternativas, né? E a alternativa que a inteligência artificial colocou como correta foi no momento em que estiver dormindo. Então, aí você vê que toda a inteligência, essa não deu conta de responder a questão. Então, aí você já tinha uma preocupação que tinha uma questão que não tinha uma resposta adequada. E daí, uma outra questão dizia assim, no exercício de tocando a ponta dos pés com as mãos, você vai alongar os membros inferiores. Nesse exercício, qual é o grupamento muscular, qual é o músculo, né, que você vai alongar mais? Daí a resposta que ele deu foi os músculos abdominais. Então, por conta disso, né, já dá para se deixar de lado, por enquanto, essa inteligência artificial para nos ajudar a elaborar provas, né? Então, daí a gente começa a pensar o que a gente pode fazer e ver que, apesar desse avanço, né, esse avanço ainda não dá muito conta da nossa escola, né? E o que a gente percebe, né? Que um momento importante é que a gente tem que entender que hoje existem ou inexistem, né, grupos homogêneos na sala de aula. Então, se até um tempo atrás você tinha grupos mais ou menos parecidos, hoje a gente vê assim, uma diferença muito grande entre os nossos alunos e uma diversidade muito grande, mesmo nas escolas mais distantes, nas escolas dos bairros, né, principalmente nas escolas que são localizadas mais centrais. O que a gente percebe? Existe uma diversidade muito grande de características dos nossos alunos. E por conta disso, né, fica difícil a gente tentar pensar em como trabalhar com os alunos, as propostas metodológicas, nossas aulas, os conteúdos é fácil de determinar, mas como conseguir, né, que aquele conteúdo tenha essa transposição didática, ou seja, sair do papel e ir para o mundo real, mediada pelo professor e pelo aluno, como esse conteúdo pode ser apropriado? Porque as diferenças entre os nossos alunos são gritantes, né? Tanto na questão de comprometimento, como na questão de conhecimento básico para poder ajudar na proposta, né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Que a gente só consegue fazer com que os nossos alunos aprendam, né? E só conseguimos ver o desenvolvimento dos nossos alunos se a gente conseguir desenvolver neles 3 características. A primeira é uma característica, é aumentar a autoestima. A segunda é ampliar a criticidade dos alunos, ou seja, ele poder ler, interpretar as coisas e ter a sua opinião sobre determinados assuntos, para que ele possa desenvolver a autonomia
né? Ou seja, a escolha, os encaminhamentos, os procedimentos, as atitudes que ele vai tomar, né? E isso a gente está lembrando que a gente vai fazer isso lá no ensino médio, porque geralmente no ensino médio o aluno já está saindo, né, um pouco do seio familiar, já se envolvendo com a sociedade e, em alguns casos, inclusive, atuando na sociedade, né? Ou seja, trabalhando ou com algumas responsabilidades sociais que são bem pertinentes à idade, né? E como é que a gente pode fazer isso? A gente só pode fazer isso, né, se a gente pensar em trabalhar com a questão das experiências dos nossos alunos. E aí vem a ideia, né, de para que serve, qual que é a finalidade do ensino médio. Então, a gente tem a primeira indicação aí, que é a consolidação do aprendizado que eles tiveram lá no ensino fundamental. Nós temos que, durante o ensino médio, verificar se a aprendizagem que os alunos tiveram no ensino fundamental, os conceitos, os elementos que dão os subsunsores, ou seja, os elementos que fazem a base do conhecimento, digamos assim, científico e cultural dos alunos, é, foi apropriado por eles e consolidar isso. E a gente vê que, de modo geral, os alunos não têm esse encaminhamento e esse procedimento adequado a, ao desenvolvimento dos conhecimentos necessários para viver o mundo, né? Que a gente, o mundo social, o mundo do trabalho, e isso fica um pouquinho difícil para os nossos alunos. Então, eu tenho que pensar assim, quais são os conhecimentos que são básicos lá no ensino fundamental de educação física e como é que eu posso consolidar esses conhecimentos durante o desenvolvimento do ensino médio, né? Uma das propostas é que a gente desenvolva, né, amplie esse aprimoramento como pessoa, né? Eu não gosto muito do termo, até coloquei entre aspas ali, pessoa humana, porque eu não entendo que possa existir pessoas que não são humanas, né? Então, para mim, isso é um pleonasmo vicioso ou uma redundância, você falar pessoa humana. Mas a gente não pode esquecer que o que a gente tem que trabalhar com os nossos alunos, né, em relação a esse aspecto pessoal deles? É desenvolver a questão ética, né, porque é através da compreensão da ética, do como a gente convive, das noções de convivência social, é que o aluno pode interagir de forma responsável e comprometida com a sociedade, né? Desenvolver nos nossos alunos a autonomia intelectual, né? Por quê? Porque o ensino médio já não é mais um período onde eu vou estar trabalhando os conhecimentos básicos. Na verdade, eu vou estar aprofundando esses conhecimentos básicos para que dê a ele a oportunidade de ele escolher qual vai ser o que ele quer estudar para que ele possa ter uma profissão ou se desenvolver socialmente, né? E um aspecto importante para para que ele consiga essa vivência no mundo real é também desenvolver o pensamento crítico, né? E a gente vê hoje que os nossos alunos são muito, talvez o termo mais adequado seja, são muito influenciáveis, quer dizer, qualquer pessoa, né, vê alguma coisinha na internet ou algum comentário de alguém, ele já pega aquele comentário como verdadeiro e fica, vai viver sobre a égide desse comentário que ele achou sem fazer nenhuma reflexão sobre aquela informação. Então a gente vê hoje que os meninos são muito influenciáveis e estão se perdendo, né, em relação a esse aspecto. E por conta disso é que a gente vê, né, que os alunos têm uma, um conhecimento básico muito pífio,
né? Ou seja, é muito rasteira a informação que eles têm, ela não é uma informação com, com peso, com uma estrutura que pode dar condição de você fazer uma reflexão sobre a ação. Alguma coisa aí, gente? Eu vou dar uma saidinha só para ver se o que aconteceu aí que apitou, só um pouco. Que eu caí e voltei. Então tá o bom. Negócio de uma hora para outra, assim, eu falei, caraca, foi um negócio de... O computador é novo, entendeu, professor? Deve ter só uns 6 ou 7 anos agora, a bateria dele acabou. Não, e aí, ele avisa, tá acabando a bateria. Dessa vez, não, acabou a bateria e fechou. Tá. Não, tudo bem, então. Eu volto lá. É que a gente fica preocupado, né, que não tenha... Eu não consigo ver vocês, e daí fico na angústia de quem está apresentando. Então, vamos voltar lá. Vamos ver se vai. Voltamos, né? Tá aqui. Apareceu para vocês aí? Apareceu, professor. Então tá. Então a gente vê que esse desenvolvimento, né, essa formação humana, esse aprimoramento humano, ele está defasado. E a gente está vendo isso acontecer no dia a dia lá na escola. Né? Outro ponto importante é outra finalidade, né, do ensino médio é a preparação básica para o mundo do trabalho e da cidadania. A gente tem que perceber que, né, até quando a gente estudou a questão do desenvolvimento humano, você tinha lá a ampulheta, né, do Galahu, e você tinha um aspecto que era perceber que conforme você vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, você também vai se preparando para as questões de convivência no mundo real. E no mundo real a gente sabe que você vai ter que ter um trabalho, vai ter que ter uma profissão, né? Você vai ter um papel social, e esse desenvolvimento nesses aspectos dessa condição é que também fazem com que o ser humano tenha sucesso, né? E se sinta bem na vida profissional e na vida social, né? Então, a gente lá no ensino médio tem que dar condições para os alunos dele conhecer um pouquinho como é que funciona o mundo do trabalho, das relações de cidadania, de envolvimento social, de comprometimento social. Para quê? Para que ele possa ter uma formação ou uma atuação integral, né? Por completa nos grupos sociais que ele convive no dia a dia. Né? E outra finalidade, então, a última finalidade que nos apresenta a LDB, é que o aluno tenha compreensão dos pensamentos científicos e tecnológicos, né? Para que ele possa compreender que são processos produtivos, né? E como esses conhecimentos científicos e tecnológicos se relacionam com o ensino e com a nossa disciplina, né? A disciplina, no caso de educação física, que a gente vai compartilhar com os alunos. Então, teoricamente, né, para que os nossos alunos possam compreender qual é a importância da ginástica laboral no trabalho, qual a relação entre meu comportamento, a minha atitude, né, em relação à atividade física, à qualidade de vida, à saúde, como isso pode ser influenciado, né, pelo mundo do trabalho, pelas minhas relações sociais, e como é que a educação física pode colaborar com isso. Então, a gente tem que lembrar que um dos aspectos é a gente dar autonomia para o aluno. Então, a autonomia dele poder dizer assim, poxa, eu preciso fazer uma atividade física para melhorar a minha saúde. O que eu vou fazer? Poxa, eu gostaria de fazer uma academia, ou eu gostaria de ter uma aula de natação, né? Eu queria fazer alguma atividade. Então,
a autonomia e esses conhecimentos é que possibilitarão ele fazer essa escolha, né? Não escolhas, de repente, por um modismo que a gente vê aí hoje, né, onde o pessoal diz assim, se fala muito, por exemplo, em CrossFit, em que a gente sabe, né, nós que somos da área de educação física, que é uma das atividades que hoje mais causam lesões nos praticantes. Então, que o aluno tenha essa percepção, que é uma atividade boa, mas que ela deve ser feita seguindo alguns critérios, né? E esses critérios têm que dar segurança para que ela, nessa prática, não seja prejudicada em termos de saúde, e sim que a atividade física venha fortalecer a saúde dela, né? É, a qualidade de vida, a saúde mental, que se fala muito hoje. Então, qual é o papel dessas atividades no dia a dia, né? E como é que a gente percebe essa consolidação da aprendizagem, né? É tentar, nas nossas aulas, ou com as atividades que nós propomos nas nossas aulas, fazer com que os alunos possam ir um pouco mais longe, possam perceber que eles têm capacidades que podem ser testadas e que mostram até onde ele pode chegar. E que muitas vezes, quando eles chegam nesse ponto que eles acreditavam que era impossível, ou nesse ponto que eles chegaram, eles perceberem que existem ainda possibilidades de você ultrapassar as capacidades que ele desenvolveu, né? É a mesma coisa que a gente vê quando você está aprendendo a nadar e o professor fala sobre a natação, ou quando você está correndo, ou quando você está aprendendo uma modalidade esportiva, e que depois, com a prática, com as atividades, você vê assim que você consegue fazer 2, 3, 4, 5 piscinas, né? Porque você vai melhorando a tua qualidade do nado, você vai melhorando a tua frequência cardíaca, você vai melhorando a tua respiração, você vai tendo um ganho energético, né? Você vai ter condicionamento físico para poder nadar 3, 4, 5 piscinas, ou você começa a fazer corrida e quando você vê, você está correndo 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, está chegando lá para participar de uma maratona. Por quê? Porque você viu que a sua capacidade foi sendo ampliada a partir dos objetivos que você estabeleceu. Então, essa é a ideia que a gente tem que levar para dentro das aulas no ensino médio, né? Também devemos tentar, né, nessa nossa atividade lá na escola, construir aprendizagens em relação a desafios contemporâneos, ou seja, quais são hoje as dificuldades que os nossos alunos têm, quais são as, as características sociais hoje das doenças, né, que aspectos são importantes a gente retomar com os nossos alunos em relação aos desafios que a gente tem hoje, né, inteligência emocional, esse alto índice de obesidade, doenças hipocinéticas aparecendo em crianças, em pessoas cada vez mais jovens. Então, como é que você pode trabalhar esses desafios com os nossos alunos? Por quê? Porque você já ensinou para eles a importância da atividade física, você já deu exemplos, você já fez exercícios, você já fez pesquisa, mas como é que a gente vai poder transferir fazer a transposição didática desses conteúdos para o que acontece no dia a dia, na vida, no mundo real que a gente tem, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que fazer com que o nosso conhecimento, a nossa área de atuação transcenda, né, ultrapasse o muro da escola, dando oportunidade para que os alunos possam viver esse aspecto da relação do conteúdo com o dia a dia, para que ele possa tomar as decisões. Poxa, eu estou precisando fazer, eu quando vou fazer uma caminhada, a caminhada me ajuda a pensar nos problemas que eu tenho, ou eu preciso ter mais acesso
a um período de sol para aumentar a minha vitamina D, porque a vitamina D vai me ajudar a me sentir mais feliz e possa enfrentar essa tristeza que eu tenho ou até essa depressão. Então, construir esses momentos de discussão entre a minha disciplina e o mundo real, né, para me mostrar assim como é que eu posso enfrentar os problemas do dia a dia na minha vida, né? E com isso a gente vai conseguir, né, desenvolver o sentido de aprendizagem vinculados aos desafios da realidade, explicando o contexto. Poxa, por que será que quando eu fazia atividade física, eu tinha lá o meu período de correr, ou a participação do treino, ou no jogo de futebol, o que essas coisas me trazem de bom e fazem bem na minha vida, né? Então, qual que é o contexto? Como é que eu tenho acesso a esse conhecimento? Por que se fala tanto hoje que a produção de conhecimento é fácil, mas eu não sei aonde encontrar? Então, a gente trabalhando nas nossas aulas no ensino médio, a ideia é que a gente possa aproximar esse mundo real das questões que são próprias da educação física, né? Como é que eu faço isso? Lembrar que quando eu estou, conforme o nível de ensino vai aumentando, ou seja, sai lá da educação infantil, né, que eu vou lá trabalhar com atividades que façam a criança descobrir como é que seu corpo funciona, qual é a sua relação com o corpo. Aí eu vou para o ensino fundamental 1, do primeiro ao quinto ano, lá eu vou trabalhando coordenação motora, eu vou trabalhando percepção corporal, eu vou trabalhando fortalecimento dos músculos, eu vou entendendo a atividade física e fazendo exercícios de alongamento, e tudo isso vai me construindo como indivíduo, vou aprendendo uma modalidade esportiva, vou ampliando as minhas habilidades, minha capacidade respiratória, e daí eu posso trabalhar com um aspecto muito mais preponderante que é no ensino médio, que é trabalhar com situações abstratas, ou seja, situações que não precisam estar concretas para o aluno ali, mas eu posso fazer um comentário, ele vai entender a situação. Dizer assim, o que acontece com o corpo humano quando você está fazendo uma corrida de maratona? A partir de quando que o corpo humano vai sentir mais, né? O que acontece quando você está colocando o corpo humano sobre um estresse muito grande, ou sobre um gasto energético muito grande? Então, fazer essa abstração com os alunos, para que eles possam fazer uma reflexão a partir do conhecimento que eles têm, e possam dar uma interpretação desse conhecimento no que está acontecendo lá no corpo humano na hora que ele está fazendo a corrida. Então, por que você precisa, ou a gente vê assim dizendo, o atleta antes de fazer a, a corrida, né, participar da maratona, além dele fazer todo o condicionamento físico, todo o tratamento, todo o planejamento do treinamento, a alimentação é importante, né? Como é que qual que é essa relação do alimento, de você ingerir bastante carboidrato para poder fazer atividade física, ou para colocar o corpo sobre esse estresse muito grande, né? Você poder fazer alguma proposição, poder fazer tomar alguma ação, alguma atitude para poder desenvolver, né, nos nossos alunos lá no ensino médio, essas 4 formas de autonomia, né? Que o aluno tenha autonomia pessoal, é de poder fazer as escolhas dele, né? Em relação ao comportamento, ao corpo, às coisas que são próprias dele, né? Para que ele possa ter autonomia profissional, ou seja, escolher o que ele quer fazer, né? A gente sabe muito bem que a grande maioria das pessoas hoje não tem condição de escolher qual é a profissão que vai seguir, né? Você tem sonhos quando você é criança, né, de primeiro ser
que nem o pai ou que nem a mãe, depois querer ser um bombeiro, depois você querer ser médico, depois você querer ser engenheiro, mas às vezes essa atuação profissional, ela vai depender mais de uma realidade social em que você vive do que de uma expectativa de esperança que você tem ou de vontade que você tem do aspecto profissional, né? Para que você possa ter essa autonomia pessoal e essa autonomia profissional, você tem que ter autonomia intelectual, ou seja, a capacidade de leitura, interpretação, abstração de informações, reflexão, interpretação, ter conhecimento, né, para você poder executar tudo isso, é o que vai levar você até uma autonomia política. Lembrando, né, que a autonomia política aqui é uma autonomia no sentido de você fazer as coisas porque você acha que elas são certas, dentro de um contexto ético e social, né, que é uma política de engajamento, ou seja, uma política que você faz por envolvimento nos aspectos sociais das comunidades onde você está inserido. Quer dizer, a ideia principal é que o ensino médio possa dar essa autonomia nesses quatro aspectos para as pessoas, de modo a fortalecer a sua experiência como pessoa, né? Que eu acho assim, por isso que eu acho que não precisa dizer pessoa humana, né? Essa vivência, essa experiência como pessoa nesse mundo que a gente vive, né? Quando a gente fala em preparação para o trabalho, é interessante a gente poder mostrar para os alunos e discutir as questões que a primeira de todas é que o trabalho produz, transforma e modifica a natureza, não só em um aspecto de destruição, mas também no aspecto de você poder fazer manutenção ou transformação, né? Durante muito tempo a gente trabalhou e teve acesso a só utensílios metálicos, né, com ligas metálicas que possibilitavam ou era necessário uma extração mineral, né, através de minas, através de um processo mais manual, né, de contexto assim natural. Então você tinha que pegar o produto bruto, transformar ele, né, modificando aquela pedra ou aquele elemento numa liga metálica para de repente você poder fazer uma panela, né? Ou você pegar um tipo especial de barro, de argila e fazer uma panela de argila. Então você tinha lá uma transformação do barro, da argila numa panela, depois você teve a condição de pegar um mineral, né, o alumínio ou o bronze ou o cobre e tal, você fazer uma liga metálica e poder moldar aquela panela de um outro jeito, tornando ela mais eficiente, mais duradoura, né? Mas que isso também afeta a natureza. E a gente está vendo aí que ela tanto pode afetar a natureza para o bem como para o mal, né? A gente está vendo aí com essas chuvas, essas mudanças que a gente está percebendo no clima, no tempo, né, que já são mudanças efetivas pela atuação do homem, mas a gente também está começando a ver que o homem está procurando lá outras formas de produzir energia, né, e você ter um outro tipo de energia em que você possa preservar a natureza e você voltar, né, a ter uma descarbonização, que a gente ouve bastante falar nisso hoje, e essa descarbonização que vai fazer com que a gente continue avançando tecnologicamente, né, e possa preservar o nosso planeta. Pelo menos é essa a expectativa que a gente tem, né? Relacionar a teoria e prática à resolução de problemas da realidade, né? Quais realidades? A realidade social da gente enquanto grupo, enquanto indivíduo, uma transformação também da realidade cultural ou da realidade natural que a gente tem, o que seja a transformação dessa realidade cultural, são os avanços que a gente vê hoje, né, em relação
a cultura que nós temos, as experiências de relacionamento entre diferentes culturas, ou até na manutenção e busca de reparação de aspectos naturais. Né? Quando a gente fala também em relação à preparação para o trabalho, a gente deve pensar em revelar contextos das diferentes formas de produção, das diferentes formas de trabalho, de diferentes aspectos sobre como o trabalhador ou como a pessoa nesse trabalho ela deve se relacionar. Então, a gente sabe que tem pessoas que têm uma condição mais de agregar indivíduos, são mais expansivos, então eles têm uma ideia de um trabalho que seja mais de relacionamento interpessoal. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que trabalham com aspectos são pessoas mais introvertidas, então vão ter um trabalho que seja mais dependente só da sua ação individual do que em grupo. Então, essas relações são importantes e essa percepção, né, de que essa produção de trabalho, estão sempre sendo atualizadas na sociedade em que a gente vive. E lembrar, né, então, até foi o que a gente estava conversando aqui no começo da nossa, enquanto a gente esperava para conversar, para fazer a nossa conversa, é sobre a questão também de você ter os itinerários de formação, que esses itinerários de formação, talvez a compreensão que nós temos é que um itinerário de formação seria um itinerário de formação profissional. E, na verdade, ninguém quer que você, muito cedo, já escolha a profissão que você vai exercer. Por quê? Porque a gente está vendo que o mundo do trabalho está numa transformação muito grande. Né? Então, algumas profissões que nós conhecemos, ou que eu, que sou mais sou mais velho que vocês, tenho uma experiência, tenho mais anos de vida do que vocês, algumas profissões que eu vi que não existem mais, né? E algumas profissões que a gente está vendo surgir, né? Que a gente nem imaginava. Eu estava conversando com alguns professores lá da universidade nesses dias, dizendo assim que antigamente na escola a gente via assim, o aluno dizia, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, né? Hoje na escola eu tenho ouvido assim, eu quero ser digital influencer, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser cantor de rap. Então, veja, as características mudaram, né? O trabalho está mudando. Então, a gente não pode pensar em dizer para o aluno que ele tem que ter uma formação A, B ou C, porque senão ele não vai poder ser a profissão 1, 2 ou 3. Na verdade, a gente não sabe quais são as profissões que vão surgir, quais são as profissões que vão desaparecer, né? Nessa evolução social que a gente tem, né? Outro ponto que daí a gente vai também atuar firmemente lá no ensino médio é a questão das relações de cidadania, de convivência no mundo real, né? Então, nós, através das atividades que a gente vai desenvolver com os nossos alunos, a gente tem que trabalhar essa questão de não violência, né? E a não violência passa por um ponto extremamente importante, que é aceitar a opinião das pessoas. E ter em mente que, quando a gente ouve ou quando a pessoa expressa uma opinião, essa opinião pode ser divergente, né, diferente e conflitante com as opiniões que eu tenho. É claro que se elas forem convergentes, ou seja, a gente tiver o mesmo ponto de vista, a nossa relação social vai ser mais fácil. Agora, quando esses pontos de vista são divergentes, né, a gente vai ter aí um período de algum estresse. Quando elas são conflitantes, a gente pode ter uma relação de enfrentamento. Né? Então, perceber que
que a violência ela surge de você não respeitar essas diferenças, né? Levar em consideração e fazer com que os nossos alunos vivenciem nas atividades momentos em que a gente possa entender, respeitar o ponto de vista das pessoas, opiniões diferentes, atitudes diferentes das nossas, né? Eu que estou na sala de aula lá com os meus alunos, agora a gente vê assim os meninos pintando a unha, os meninos usando adesivo na unha, os meninos usando maquiagem, e maquiagem própria para homem. Então, assim, essas coisas são diferentes, né? E aí vai prejudicando a relação entre as pessoas, né? Então, fazer com que eles entendam, eles respeitem os outros, que eles respeitem essas noções de convívio entre pessoas diferentes é importante a gente desenvolver lá nas nossas aulas, né? Relação de cidadania, ou seja, a gente pode estar lá e deve estar fazendo com que os alunos entendam a importância de lutarem e combaterem as discriminações e as violências contra as pessoas ou contra indivíduos, né, ou grupos sociais. A gente tem visto isso muito hoje nas discussões, principalmente afetas à religião, né, também afetas à política. Então, a gente tem que ter um momento de conviver e discutir essas coisas, né? Fazer também que os alunos entenderem que faz parte da nossa relação, da nossa cidadania, a gente participar de discussões sobre posicionamentos políticos e posicionamentos sociais, que envolvam grupos diferentes, percepção diferente. Então, a gente fazer essa convivência, né? Lembrando que a convivência, quando a gente fala de participação política, ela não é uma participação de político partidária, de votar no fulano ou no ciclano, mas sim uma participação política que é de envolvimento e comprometimento com a comunidade onde ele está inserido. Para quê? Para que os alunos possam ter ideias de desenvolver e construir projetos individuais ou coletivos que se baseiem, né, na liberdade, na justiça social, na solidariedade e na sustentabilidade. Então, tudo isso faz parte, né, de a gente desenvolver mais ainda esse aspecto da cidadania e da humanidade dos nossos alunos. E, claro, como a gente está ainda no processo lá da escola, como a gente está no processo de ensino-aprendizagem, é importante que a gente desenvolva os fundamentos científicos e tecnológicos, que são aspectos relacionados diretamente com a escola, né, mas que são permeados por todos esses outros conhecimentos que a gente falou anteriormente. Ou seja, o que são teorias, o que são conceitos, o que é um determinado, o que é hoje um ponto bastante importante perceber como, né, a matemática ela está fazendo parte da nossa vida no dia a dia, como a ciência está fazendo parte da nossa vida no dia a dia, como a linguagem faz parte das relações que a gente desenvolve. Então, tudo isso é um processo que é extremamente importante quando a gente está desenvolvendo, né, os conceitos científicos que os alunos vão precisar, né, para desenvolver a sua aprendizagem, ou seja, procedimentos científicos que vão dar suporte para as ações que o aluno vai desenvolver, podendo usar uma lógica para toda essa atividade, né? Outro ponto do fundamento científico e tecnológico que é importante a gente entender é o reconhecimento da necessidade de continuar aprendendo, ou seja, eu não posso só me sentir satisfeito porque eu aprendi a fazer cálculo matemático, né? Porque eu aprendi a fazer, eu entendi qual que é o processo para pagamento ou a construção do valor do meu trabalho ou da compra de um objeto ou dos juros que eu vou pagar quando eu faço um empréstimo, né? Na verdade, eu preciso continuar aprendendo, por quê? Porque o mundo está se transformando, e enquanto ele está se transformando, eu também preciso acompanhar a mudança. E para eu acompanhar a mudança, eu vou ter que me
apropriar de novos conceitos, novos conhecimentos, que vão fazer com que eu possa caminhar nesse mundo que a gente está vivendo no dia a dia, né? Para que isso possa acontecer, né, nada mais lógico que hoje a gente entenda bem as linguagens da tecnologia digital. Então, a evolução que a gente está passando aí, de você escrevia no caderno e tinha livro para estudar. Hoje você tem um computador, né, e você tem acesso a programas de computador para poder escrever, para poder estudar. E agora a gente está passando por um processo onde a gente tem um celular que tem tanta memória quanto um computador, que tem tanta informação quanto um livro, e eu posso fazer através dos aplicativos que estão dentro desse celular, eu posso fazer palestra, eu posso fazer uma live, eu posso fazer um reels da minha história dentro de um determinado aplicativo. Então, eu tenho que me apropriar dessas linguagens novas que vão surgindo, e mais do que isso, eu tenho que ter fluência na utilização, ou seja, eu tenho que conseguir utilizar ela de forma contínua, né, construindo a aprendizagem de uma forma assim bem, constituindo uma vivência positiva com as novas tecnologias. Né? Por quê? Porque a apropriação dessas novas linguagens e a sua utilização fazem com que ampliem a minha forma de me comunicar com as pessoas. Antes eu conversava com as pessoas que estavam na minha casa, né, na minha escola, nos momentos em que eu estava na escola, nos momentos que eu estava em casa, ou no momento que eu estava na igreja, entre as pessoas. Hoje não, hoje eu posso estar aqui, eu estou aqui em Ponta Grossa conversando com pessoas que eu nem sei aonde estão morando, que podem ser próximas da minha casa, ou possam estar, inclusive, em outros estados, em outros locais bem mais distantes. Então, a ideia é que a apropriação dessas linguagens, né, possibilita com que eu possa disseminar meus conhecimentos, minha opinião, com mais pessoas e podendo influenciar mais a sociedade, né? Por conta disso é que a educação física está dentro, né, das linguagens e suas tecnologias. Por que a educação física faz parte, né, desse grupo de disciplinas, né, que constroem a linguagem? Porque a ideia é que a gente possa fazer leituras de linguagens corporais e linguagens verbais. Então, as disciplinas de português, artes, inglês e educação física, todas elas devem possibilitar que eu compreenda, né, as questões verbais, não verbais e corporais, que são formas de comunicação com outros grupos e com outras pessoas, né? E como que a educação faz isso? A educação física faz isso a partir das vivências corporais, da compreensão dos movimentos, né? Como atos em que você consegue transmitir algum conceito, você consegue transmitir alguma ideia, você consegue se comunicar com o mundo a partir, né, do nosso corpo. Não precisa ser verbalmente, por escrito, pode ser por sinais, pode ser por informações, por exemplificações de coisas, né? E que essa motricidade, essa vivência corporal na educação física vai aparecer pelo condicionamento físico, pelo desenvolvimento da consciência corporal, pela prática das modalidades esportivas nas mais diferentes formas, através, né, de práticas corporais alternativas, esportes de aventura, lutas, dança e outros tantos elementos que fazem parte da educação física, né? O que vai fazer com que a gente possa desenvolver as competências específicas, né, do ensino médio que são apropriadas ou são indicadas para
a área de linguagens, ou seja, compreender o funcionamento das diferentes linguagens e das práticas artísticas, corporais e verbais, né, para que possam produzir e informar e compartilhar com as pessoas quais são as minhas sensações e meus sentimentos, né, possibilitando eu, através disso, fazer uma análise crítica, eu expor uma ideia, eu mostrar o que eu estou sentindo em relação a um determinado conteúdo que eu estou aprendendo ou exercitando, né? Compreender os processos de identidade, dos conflitos, das relações de poder que existem nas práticas sociais, ou seja, a forma de linguagem, a forma de se comunicar, existem hoje, né? A gente vê no dia a dia, lá no uso das atividades no dia a dia, você vê vários elementos surgindo e acontecendo, né? E que aí vai despertar as discussões sobre democracia, direitos humanos, relação e empatia entre as pessoas, o diálogo entre as pessoas, que pode ser tanto verbal como corporal, né? Esse diálogo que vai mediar todas as ações e que eu tenho que estar atento para que eu possa ler, né? Utilizar diferentes linguagens para exercer com autonomia e colaboração o protagonismo e a autoridade da minha vida, tanto individual como do grupo em que eu faço parte, né? Mostrando que essas relações acontecem tanto lá, né, dentro de casa, dentro da escola, como também na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo. Então, esses encaminhamentos fazem com que eu possa interpretar, né, e possa exemplificar através de uma dança, por exemplo, ou de uma esquete de teatro, ou de uma coreografia, que eu possa exemplificar as dores que eu sinto e as alegrias que eu percebo do mundo à minha volta, né? Que eu possa compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de sentidos das práticas sociais, né? E que eu possa dar veracidade e perspectiva em relação à democracia e respeito pela diversidade. Porque eu falo muito que democracia não é a questão de vota e quem teve mais voto é que está certo. A questão da democracia está em você permitir que todos possam externar a sua opinião, né, e que não sejam menosprezados, excluídos ou expulsos por causa daquela opinião que ele tem. Então, vale a pena, né, que a gente entenda que que a gente possa apreciar essa forma de comunicação como uma forma de reconstrução de produções ou de interpretações que as pessoas têm do mundo em si, tá? Acho que estamos lá terminandinho, tá? E mais do que isso, né? Que eu possa fazer com que as pessoas possam mobilizar através, né, dessas diferentes formas de linguagem as perspectivas ou as opiniões que ela tem, pensando lá em linguagem no mundo digital, a questão das dimensões técnicas, críticas, criativas e éticas e estéticas que existem quando você está expondo uma ideia, quando você está jogando futebol, quando você está tomando informação sobre um posicionamento sobre as situações que acontecem, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver ontem, né, o jogo do Botafogo e Palmeiras, a questão do comentário, dos comentários, né, que surgiram devido à atitude do jogador do Palmeiras lá, do Endrick, né? Todo mundo já assim, nossa, um menino de 17 anos com uma baita de uma de uma responsabilidade, chamando a responsabilidade, fazendo gol, animando os colegas, se comunicando com a torcida, fazendo todo esse processo, né? Claro que ele teve um resultado positivo com a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, mas a questão assim que você vê assim a autonomia que ele tem,
a partir do domínio de um conhecimento, que é o conhecimento motor, né, das habilidades de futebol que ele tem, e como isso traz uma capacidade adequada, né, ou como isso dá autonomia para ele fazer o que ele fez durante o jogo. Né? Então, quando a gente fala em trabalhar a educação física no ensino médio para dar essa autonomia de comunicação ou de interpretação, é essa leitura de mundo que a gente quer que os alunos possam fazer também com as nossas aulas. Túlio, Peterson, tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Não, professor, só o exercício que tem que ser feito para ser enviado. Uhum. Na verdade é assim, vocês fazerem uma relação entre o que a gente conversou aqui, o que está posto nas transparências que eu vou mandar para o pessoal lá do Noteari, para que eles ponham junto com a nossa conversa aqui, vocês possam retomar algumas condições e fazer uma relação entre a educação física e o ensino médio e as linguagens e tecnologias, tá? Quero agradecer, então, vocês pela disponibilidade, pela disposição de estarem aqui, né, nesse dia de feriado aí para todos nós. Aí, chegando no final do ano, a gente está numa correria, e essa correria está... a gente poderia ter uns minutinhos para dar uma descansada, e vocês estão investindo em conhecimento, o que é uma coisa assim importante para a prática profissional de vocês, para a vida de vocês, né, que possam transformar esse conhecimento e fazer uma prática que eu acredito muito mais comprometida com o sucesso, a aprendizagem e o bem-estar dos nossos alunos. Né? Nenhum professor faz uma atividade para os alunos que não tenha como objetivo fazer com que os nossos alunos sejam pessoas melhores. Tá? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se não, gente, muito obrigado. Tá? E se tiverem qualquer dúvida sobre a atividade, mandem lá para mim no nosso fórum de notícias, de conversa lá, e a gente vai resolvendo com vocês, tá certo? Obrigado, um bom final de feriado aí. Se não vão trabalhar amanhã, um bom final de semana para vocês. Obrigado, professor. Obrigado, senhor. Um abraço. O senhor também. Um abraço. Falou, Petros. Falou, Túlio.